Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Jana. Vamos começar nossa última aula, tá, pessoal? Porque a OC12 está encerrando, né? Nós temos essa aula e mais a aula da semana que vem somente, tá? Então, a OC12 está encerrando e nessa última aula a gente vai falar sobre perigos e riscos, tá? Que é um tópico muito importante da ISO 45001. Por que, gente, que é importante? Nessa ISO, né, que fala sobre gestão de saúde e segurança, tem lá um item que nós vamos falar nessa aula que fala, né, sobre perigos e riscos, né? E as empresas, elas precisam fazer esse levantamento. Quais são os perigos e riscos que envolvem, né, os processos dessa empresa? Então, precisa estar planilhado, que a gente fala, precisa estar levantado. A gente precisa conhecer esses perigos e riscos, e a partir do momento que eu conheço, eu consigo gerenciar, tá? É isso que a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Então, vejam até o final, porque lá no finalzinho a gente vai ter nossa atividade, que é justamente fazer essa planilha de perigos e riscos, tá? E preencher essa planilha e fazer esse monitoramento, né, esse gerenciamento do risco, tá bom? A gente vai aprender isso na aula de hoje, tá? Então, vamos lembrar, né? A gente já falou disso no curso, mas vamos lembrar o que que é perigo. Então, perigo é uma das condições de uma variável com potencial necessário para causar danos, né? Então, o perigo é uma fonte, a gente fala, né? É algo que existe, né? É um agente que causa um dano, né? Pode ser dano às pessoas, danos materiais, danos ao meio ambiente, né? Perda na capacidade produtiva. Então, é a fonte, é o agente. Então, no caso do barulho, né, que a gente tem na empresa, que é o ruído, qual que é esse perigo, né? É a fonte, ou seja, é a máquina ruidosa, né? É o ruído. Então seria esse agente físico, né? Se eu estou falando, por exemplo, de numa cerâmica, das poeiras minerais, qual que é esse perigo, né? É justamente a presença da poeira no ar, né? Então o agente, né, é a presença da poeira, né? Então é a presença do ruído, né? Na questão ergonômica, né? Qual que é esse perigo, né? É a postura incorreta, né? É o agente, a gente sempre pensa, né? O que causa, né, o risco? Qual que é a fonte? Qual que é o agente, tá? Então pensa assim para a gente falar de perigo. E o risco? O que que é o risco, né? O risco tem a ver com a possibilidade, né, desse agente causar essa perda ou dano. Então, é a possibilidade do perigo, tá? Na verdade, a gente tem várias definições de risco, tá, para várias áreas. E o termo, até coloquei aqui, ó, do inglês, a palavra risk, ela é adotada para expressar a probabilidade de ocorrência, né, ou vezes a magnitude do dano. Então, o que que é isso, né? A gente entende que o risco ele tem a ver com o agente, tá? Jana, presta bem atenção nessa parte, né? O risco ele tem a ver então com o agente, com a fonte, né? Que gera o risco, mas tem a ver também com a exposição. E isso a gente já falou, né? Até na questão, lembra daquele caso, Jana, que a gente estudou sobre a pessoa, né, o jardineiro que aplica o agrotóxico uma vez a cada 3 meses? Você lembra dessa história? Lembro sim, Fabi. Então, olha só, me responde uma coisa. Quem
está mais exposto ao risco? A O pessoa. agente, a pessoa que tá na frente dela. Mas eu vou dar duas opções para você, ó. Quem está mais exposto ao risco, né? Quem, Hum, quem tem mais risco, vamos dizer assim. Aquela pessoa que usa, né, o jardineiro que usa esse agrotóxico uma vez a cada 3 meses, né? O mesmo produto lá, o Roundup. Ou hum. a pessoa que usa todo dia. Quem está mais exposto? Bom, os dois estão expostos, mas quem tá mais é o que usa todo dia. Beleza. Outro caso, ó. Outro caso para a gente entender. Você compra um carro. Você vai abastecer esse carro uma vez na semana, lá no posto de combustível. Quem está mais exposto ao risco de explosão, no caso, né? Quem está mais exposto ao risco? O frentista, que fica lá todos os dias, 8 horas por dia, ou você, que só vai ao posto uma vez na semana? O frentista. O frentista. Então, para eu definir o risco, né, que é isso que a gente está falando aqui, ó, a palavra risco é adotada para expressar a probabilidade de ocorrência, vezes a magnitude do dano, né? O que que é essa magnitude do dano? É o quão ruim isso vai ser, né? Além de eu ter essa questão da frequência, né, de exposição que a gente está comentando, para eu identificar o risco, eu também tenho que avaliar se esse perigo, qual que é a gravidade, né, desse perigo, qual que é a magnitude desse perigo, né, desse agente. Então, vamos supor que eu, por exemplo, eu uso, né, para limpeza aqui da minha casa, eu uso cloro, tá, para limpar o banheiro. Só que o cloro que eu uso aqui já é diluído, né? Já é bem diluído. Aí, Jana, você trabalha numa empresa, né? E você faz a limpeza do banheiro, mas você já usa um cloro mais concentrado. Quem você acha que está mais exposto ao risco? A pessoa que usa mais diluído ou mais concentrado? O mais concentrado. Beleza. Então, o produto que você usa pode gerar um dano maior, né? Para a saúde. Você concorda também? Concordo. Outro exemplo, por exemplo, né? É, vamos pensar o álcool. Vamos colocar o álcool em gel, né? O álcool em gel, ele resseca a mão, né? A gente vai usando ao longo do tempo, ele vai ressecando nossa mão. Ele tem que ter a graduação 70, né? Para ele ser eficaz. Então, quem vai ficar com a mão mais ressecada? Quem usa o álcool? É o mesmo produto, né? Quem usa o álcool poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, tem a questão da frequência, né? Quanto mais eu tiver contato com o agente, maior é o risco, né? E quanto mais esse agente for danoso, né? Pior é. Porque na questão do álcool também, que eu falei que a gente passa na mão 70. Adianta eu limpar a casa com aquele álcool 46, sabe? Sei. Sabe aquele 46, né? Que você passa num negócio assim, parece que não limpa, né? Aham. Tem uma tinta, se tem alguma coisa mais resistente, ele é mais fraco. Então, se eu estiver usando 46, né, a graduação 46, é mais fraca. Se eu estiver usando 70, é mais forte. Então, o ressecamento da minha pele, se eu estiver limpando uma bancada, com 70 é maior. Você entendeu essas duas coisas? Então, para eu dizer se o risco é maior ou menor, eu preciso entender
a frequência que ele acontece, né? Qual que é a chance dele acontecer, ou a frequência com que ele acontece, e a magnitude desse agente, desse perigo. Se é um produto mais tóxico ou menos tóxico. Se é um produto mais concentrado ou menos concentrado, né? Se é um ruído, né? Que é mais forte ou mais fraco, entendeu? Então a gente precisa ver essa questão também do agente, né? Deu para entender? Sim. Esse é o ponto principal para a gente entender o risco, né? Só colocando pela norma, tá? Lá, gente, no site do Senac, só mostrar para vocês, né? A gente tem a norma completa, né? Essa norma que é a ISO 45001, tá? Então nós temos essa norma, né? E as informações que eu tô passando para vocês são todas dessa norma, tá? Essa norma que vai falar, né, sobre o sistema de gestão. E aí no item 6, ó, planejamento, né? Você tá vendo minha tela, Jana, só para confirmar? Tô, Fabi. Então, no item 6 aqui, ó, eu tenho identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades, tá? Então, eu preciso, né, é um dos itens dessa norma, tá? Fazer a identificação de perigos na minha empresa e fazer a avaliação de riscos, tá bom? Então, é fundamental, ó, que a empresa que tenha, né, a ISO, ela tem que fazer isso, tá? Ela vai ter que levantar todos os perigos e riscos e montar uma planilha, né, com essas informações, tá bom? E lá na norma, né, lá na norma, eu tenho essa questão aqui, ó, a definição também. Então, o que que é perigo? Ó, fonte potencial de causar lesões, doenças ou morte até, né? É possível que perigos incluam fontes com potencial de causar danos ou situações perigosas, ou situações, circunstâncias com potencial de exposição que resulta em lesões ou doenças, né? Qual seria uma situação, né? O trabalhador que trabalha, por exemplo, com a coluna torta, né, o dia inteiro. Então é uma situação, né? Não tem uma fonte, né? Mas é a forma com que ele trabalha, é uma circunstância com que ele trabalha que causa lesão. Ou as fontes, a gente sabe, uma máquina que causa ruído, né? Ou vibração, ou calor, né? Por exemplo, ou algum agente químico, né? Ou um agente biológico. A gente tem o Covid agora, né? Por exemplo. Então, a fonte seria, né, as pessoas contaminadas com Covid que estão na empresa, tá? Tudo bem, vamos continuar. Risco de saúde e segurança. O que que é o risco, então? A combinação da probabilidade de ocorrência do evento, ou seja, quantas vezes, né, eu uso o álcool gel por dia, né? Quanto mais eu usar, né, qual que é a probabilidade de eu utilizar, qual que é a frequência, né? Quanto mais eu uso, pior é para minha pele. Quanto menos eu uso, melhor é, né? Não tô falando de prevenção, né? Tô falando de ressecamento de pele, né? Então é a probabilidade de ocorrência do evento ou exposição relacionada ao trabalho com a gravidade das lesões, né? O álcool 70, ele é muito tóxico para a pele? Ele é muito corrosivo? Esse álcool em gel? O que que você acha, Jana? Para para pele, eu acho que se assim, se for usado no todos os dias, ele vai ressecando, igual você falou. Mas não chega assim a machucar, né? Chega a machucar, será? Eu acho que se você não Ah, passar nada, né? Pode ser que sim, né? é isso que eu ia falar agora. Agora, E se você passa o álcool 70, depois você passa um creme para
Dá uma amenizada na ressecagem da mão. Isso, é. Não é um produto tão grave assim, né? Não. Você tem algum produto que você usa que é mais grave assim para a pele, que não dá para manipular de jeito nenhum sem luva? Não, só os álcool que tem lá mesmo, que a gente não sabe a procedência, é aqueles álcool todo ele parece meio mela, você passa na mão, ele fica melecado a mão, sabe. Aí Aham. fica dando agonia, aí eu tiro. Mas teria, sei lá, algum produto de limpeza? Ah, eu acho que eu lembrei. Aqueles produtos que limpa a pedra, né? Que tem Hum. ácido, né? Eu não lembro. Ah, eu esqueci o nome daquele produto também. Será que é o. Não lembro qual que é o ácido. Mas aqueles produtos, por exemplo, né? Aqueles são mais fortes, né? Aquele você não pode manipular sem luva, sem estar de bota, né? É, Então, tem alguns produtos que são mais fortes. Então, essa questão da gravidade, né, das lesões, é essa questão da gravidade do produto, né, que eu estou usando, do agente, tá? posso te dar uma ideia, posso te dar uma ideia também. Lá nós temos o amoníaco, usamos o amoníaco lá para lavar banheiro. Entendi? E aí você trabalha com a máscara, Não, porque daí ele é diluído na água. tá? Entendi. Porque em alguns casos pode sair o vapor de amônia, né? Sim, Ele tem um cheirinho, né, mais forte. Então, talvez tem. teria que se avaliar se deveria usar a máscara ou não nesse caso, né? É. Mas, para a gente continuar aqui, você conseguiu entender o perigo e o risco? Sim, Então, ó, só para a gente, né, contextualizar. Então, na verdade, os riscos, né, que a gente vai levantar na empresa, a gente precisa avaliar essas várias situações aqui, né? Se é uma situação de rotina, se é uma situação anormal, de emergência, manutenção, mudança. Em qualquer uma dessas situações, eu preciso verificar os riscos, tá bom? Grande parte dos acidentes acontecem em paradas de manutenção, por exemplo. Por quê? Porque a empresa, ela não identificou que existia esse risco, né? Quando eu paralisasse uma máquina, mesmo parada, ela ainda oferece perigo. Porém, essa atividade de manutenção não foi avaliada, não foi identificada que ali tinha perigo, entendeu? Não foi criado um procedimento para fazer essa manutenção. E aí, mesmo com a máquina parada, acontecem acidentes, né? Então, todos esses casos aqui, em situações normais, de rotina, situações anormais, emergência, manutenção e mudança, eu preciso avaliar o risco, tá? Sempre na empresa. Isso é bem importante. E aí, ó, para a gente calcular o risco, Jana, geralmente a gente acaba fazendo uma multiplicação, tá? Então, porque isso vai depender o quê, né? Do perigo, que é o que a gente estava falando, o quanto esse perigo ele é, vamos dizer assim, ele é forte ou não, né? O quanto esse agente ele pode causar danos a nós ou não, né? E a exposição, se eu tenho exposição prolongada, né? Ou exposição rápida, né? Se eu tenho exposição a longo prazo ou a curto prazo, tá? Então, essa multiplicação desses dois fatores que vai dar o dano, né? Que vai dar essa consequência. Quanto maior o risco, maior o dano, né? Quanto menor o risco, menor o dano, né? A consequência. Aí eu tenho duas situações aqui, Jana, olha, para a gente comentar de novo, né? Você tem medo de animais assim, Jana? não, Não. Mas um leão você teria medo se com aparecesse certeza. na sua casa. Oh, aham. Eu também teria.
Agora a gente tem a situação um em que o leão, que é o nosso perigo, né? O leão oferece perigo, né? Então, nosso agente de perigo seria a presença do leão na nossa casa, né? O leão, no caso da situação um aqui, ó, ele tá dentro de uma jaula, tá fechado, ele não vai sair. Então tem essa situação. Outra situação, a moça, olha que maravilha, né? A moça está abraçando ele, dando um beijinho nele. Nessa outra situação, onde ele está livre, exposto, né? Qual situação tem maior risco? As duas aqui tem maior risco. Só que eu acho que a de baixo, ele já deve ter dado carne para ele e tudo. Por isso que a moça tá ali com ele. Mas qual, ó, vamos ver. O perigo é igual nas duas, porque tudo bem que é um animal diferente, mas vamos supor que é o mesmo animal. O Uhum. perigo é igual nas duas, né? Porque os dois animais são da mesma espécie, vamos dizer, e os dois animais oferecem é o mesmo agente, né, de perigo, né? Pode te matar, né? Os dois animais são oferece o mesmo perigo, tá? Então o perigo é o mesmo. Mas em qual dos casos tem maior chance do perigo do leão te atacar? No 2. No 2. Por mais que você falou, ah, mas ela já deu comida, mas, né, não sei. Eu teria medo, né, de fazer o que ela tá fazendo. Então, você entendeu essa diferença? O perigo é igual nas duas, né? É igual a situação que eu comentei com você do posto de combustível. Quando nós estamos lá no posto abastecendo, o perigo é igual tanto para mim quanto para o frentista, porque nós dois estamos expostos ao combustível ali. Nós estamos no Uhum. mesmo local, né? Porém, quem fica mais tempo? Ele. Ele. Então, o risco, né, de exposição, por exemplo, ao benzeno, que é o vapor do combustível, né, é maior para o frentista. Aqui, no caso, o perigo é o leão, né? Nos dois casos é o mesmo perigo. O perigo é igual para os dois casos. Mas o risco de acontecer um acidente é maior para quem? Na situação 2, né? É Então, pra quem tá com o leão ali. exatamente. Vai que ele, né, dá uns 5 minutos ali nele, ó, ele morde, né, ataca. Hum. Não sabe. Isso. Então, se a gente for fazer, né, a conta, essa conta aqui, né, se vamos colocar de 0 a 10, né? De 0 a 10. Na situação um, onde o leão está preso, na situação um, de 0 a 10, você acha que o leão é um agente perigoso ou não? Que nota você daria para ele de 0 a 10? Eu daria um. Um? Hum. Ah, eu daria um 5. 5. Um É. 5. Teve um leão que arrancou o braço de uma criança, mesmo. Pois é. Então, eu daria, sei lá, um 5, 6. Você daria um mesmo? Vai pros 4, 5. Então, né? Tá vendo? A Jana já tá com medo agora do leão. Antes ela não tava. Eu que deixei você com medo, né? Com certeza. Ó, então vamos jogar um 5, né? 5. Agora, na situação um, qual que é a exposição que eu tenho ao leão? Eu tô exposta a ele? Não. Não. De 0 a 10 seria o quê? 10. Vamos colocar assim? Não. Se eu não estou exposta, eu diminuo o valor, né? Ah, tá. Sim. Eu não estou muito exposta a ele porque ele está enjaulado. Então seria um ou dois. É isso? Isso. Então, 5 vezes um, né? Se eu colocar 5 de perigo vezes um, daria um perigo de 5, né? Isso.
Se eu quiser colocar uma exposição 2, porque teve o caso do leão, que mesmo enjaulado, né, pegou o braço da criança, enfim. Talvez se eu tiver um pouco mais próxima dessa jaula aí, ele vai conseguir me arranhar, né? É. Vou colocar 2, né? Mas Hum, no máximo, então, seria 5 de perigo vezes 2. Daria 10, né? isso, O risco aqui, então, no primeiro caso, estaria entre 5 e 10, isso, mais ou menos, né? Tudo bem. Agora vamos analisar a situação 2, né? O perigo é o mesmo, é o leão. 5 para ele, né? Foi isso, né? foi. Agora, nesse caso, a exposição de 0 a 10 é quanto? A exposição aí já é 10. 10. Ó, ela tá grudada nele, grudada, Uhum. né? Acho que ela Se, tá achando que é um cachorrinho. exato, se ele resolver, né, ele mata ela ali naquela hora, né? Tchau, cabeça. Tchau. Tchau e até a próxima, né? Encarnação. Então, ó, perigo 5, né? Vezes a exposição 10. 5 vezes 10 vai dar 15. Não, 50. 50. Aí o 15. Não tem problema. 50. Então, no primeiro caso, a gente teve um risco que era com o leão enjaulado de 5 a 10, né? Isso. Com o leão livre, a gente deu 50. Então, se a gente fizer esse raciocínio, né? A gente claramente já percebe onde tem mais risco na situação 2, 2. né? Aqui de 5 a 10, o nosso risco, e aqui a gente já acertou que ficou 50, né? Uhum. O que a gente vai fazer na empresa, né? É exatamente isso que a gente vai fazer na nossa planilha. Ver o agente, né? O quanto esse agente, esse leão é perigoso e qual que é a frequência de exposição, né? Se eu estou muito próxima ao agente, se eu tenho contato com esse agente todo dia, né? Qual que é a frequência, né, de exposição? Então, ou a probabilidade, né, que isso acontece, tá bom? E aí, em segurança, a gente fala de risco, né, Jana, todo tempo, né? Então, tem o risco de acidente, risco de adquirir doenças, né, ou até morrer, né, devido à exposição aos agentes ambientais, por exemplo. Tem a doença do trabalho, eu coloquei aqui mais uma vez para a gente, né, colocar, tem a doença do trabalho, que é relacionada ao ambiente, a doença profissional, que é relacionada à atividade, né? Então, a todo tempo, na área de segurança, a gente está falando de risco, né? Porque a gente sabe que ele existe, que ele está presente e ele pode causar danos a nós, né? Para a gente lembrar, eu coloquei aqui também os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos. Tem também o risco ergonômico, né? O de acidente eu já coloquei aqui, né? Mas aqui eu coloquei o ergonômico para a gente pensar também nessa questão postural, tá? E aí, na norma, Jana, você tá com dúvida até aqui, Jana? Deu para compreender? Deu, Fabi? E aí, na norma, o que que acontece, né? A gente tem aquele item que eu mostrei para vocês lá, né? E na norma fala, né, que eu preciso identificar esses perigos na minha empresa, em todos os setores, né, em todos os processos, tá bom? A identificação do perigo, né? Ó, manter, né? A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para a identificação de perigos que seja proativo e contínuo, tá? Então, ela deve, ó, esse processo deve considerar tudo que acontece na minha empresa, né? A, como o trabalho é organizado, né? Como é a cultura da empresa, tá? Como é, tanto deve considerar os perigos em situações de rotina normais e não normais, deve considerar os incidentes mais relevantes, né? As situações de emergência,
todas as pessoas envolvidas, né, inclusive os terceiros, porque muitas vezes o trabalho de um terceiro gera um risco para um funcionário meu. Então, eu tenho que considerar também projetos e situações não controladas, muitas vezes questões ao entorno da minha empresa, né? Que estão externas, mas estão ao redor da minha empresa. Mudanças que possam ocorrer nos projetos, nos processos da empresa. Né? Então, tudo precisa ser avaliado, tá? Na questão do risco. Todos os riscos precisam ser identificados, todos os perigos precisam ser identificados. E a organização deve, então, estabelecer e implementar um processo para avaliar os riscos, tá? Por isso que tem a planilha, que eu vou chegar nela já já, né? Por isso que a gente precisa determinar e avaliar os riscos, né, do sistema de gestão, tá? E aí a empresa tem que definir um método, né, um critério para avaliar os riscos, de acordo com a empresa, né? De acordo com o escopo, né? Quais setores estão no sistema de gestão, qual é a natureza, o cronograma, enfim, tá? Então, essa informação deve ser documentada, né? Deve ser mantida e retida. Isso é bem importante, né? Então, essa planilha, ela precisa existir, né? Porque a informação precisa estar documentada. Então, eu preciso, na hora de uma auditoria, mostrar para o auditor que vai avaliar o sistema de gestão da minha empresa que eu tenho essa planilha e que ela é mantida, que ela é sempre, né, preenchida ao longo do tempo e ela é retida, né? Ela está na minha empresa, tá bom? E aí vamos lá, né? A atividade é o preenchimento da planilha de perigos e riscos, né? E determinação de controles para a empresa do projeto integrador. Como que vocês vão fazer essa atividade? Eu acabei fechando o arquivo aqui. Veja só, Jana, você está vendo minha planilha? Tô, Fabi? Tá? Tá dando para ver bem? Sim. Jana, olha só. O que a empresa tem que fazer, então? Uma empresa que tem a ISO 45001. Ela vai organizar essa planilha, né? Aqui é o modelo, tá? Cada empresa usa o modelo que quiser, né? Desde que tenha, né, essas informações que eu vou falar, né? Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai elaborar uma planilha como essa daqui eu vou até passar para vocês, né? Então, ela tem aqui o levantamento, né, de perigos, avaliação de riscos de saúde, segurança e determinação de controles. Como que eu vou fazer isso? Eu vou identificando o risco, né? Por exemplo, na empresa que você trabalha, né? O perigo, né, é o contato com o coronavírus. Você trabalha na área da saúde, né? Ou a presença Sim. do. Lá atendemos, vocês atendem várias pessoas, né? Então existe essa chance de você ter contato com o vírus. Então esse é o perigo, né? Qual que seria o risco? Adquirir a doença, né? O risco é você ficar doente. Isso é uma situação normal, anormal ou de emergência? De emergência. Na verdade, não é de emergência, né? É uma situação, eu entendo que é anormal. Por quê, ó? Poderia ser de emergência, né? A gente está em estado de calamidade pública, né? Mas poderia ser anormal, porque não é uma situação, na verdade, assim, existe, né? Quem trabalha em atendimento, né, em hospital, né, ou qualquer setor do hospital, né? Quem trabalha ali está em contato não só com o coronavírus, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com o coronavírus e É. esquecem de outras doenças também, né?
Por que que você tem que limpar o banheiro com amoníaco, né, que é um oxidante forte, ou com cloro, né? Porque você precisa ter certeza que aquele banheiro que muita gente usou, inclusive pessoas que estão doentes, né, que aquele banheiro tá limpo, né? As pessoas que estão ali num hospital, por exemplo, elas têm inúmeras doenças, né? Sim. Vírus, pode ser um rotavírus, né? Pode ser outras doenças graves, tipo uma salmonela, né? Uma bactéria, pode ser, a gente não sabe, pode ser tuberculose, a gente não sabe o que que a pessoa tem, né? Então, pode ser hepatite, né? A gente não sabe. Então, é uma situação, o coronavírus é uma situação anormal, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia anormal, né? Ou poderia ser de emergência, como você falou, se você quiser colocar, né? Que é uma situação, não é normal, né? É diferente, tá? Nesse caso, né? A gente está vivendo uma situação diferente do normal. A data, né? Que você identificou, né? O perigo, né? E aqui, Jana, é aquilo que a gente está fazendo, né? Aqui é a severidade do perigo, né? E aqui é a frequência com que ele acontece. A gente pode até mudar esse valor aqui, tá? Qual que é a frequência que você está exposta a pessoas que têm o coronavírus, né? Qual que é a chance de se contaminar ali com o coronavírus? Você tem uma ideia de quantas pessoas se contaminaram ali no AME, quantos funcionários? Ai, foi mais ou menos, acho que uns 30, viu? Nossa, é bastante. Qual que é o Uhum. total de funcionários? Ai, não sei, porque tem duas turmas. Duas, três turmas. Será que é coisa de 150 funcionários? Ah, eu acho que é por aí. Por aí? Mas mesmo assim, é bastante, né? Oh, Bastante. Qual que seria? Tem a possibilidade daqui de a gente pôr nesse modo, né? Que a gente está usando aqui, né? Eu queria só editar esse. Só aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver até o 9, ó. tá. Então, ó, frequência. A frequência é 3, nunca aconteceu. 5, ocorre menos de uma vez ao ano. 7, ocorre mais de uma vez ao ano e menos de uma vez por mês. 9, ocorre mensalmente. Eu acho que a gente poderia colocar 9, né? Na situação. Mensalmente? É, Pode ser. tem ocorrido mensalmente, pelo menos um caso desde março, né? Sim. Vamos colocar 9. A severidade desse perigo. Riscos possuem danos pouco significativos. Riscos possuem danos reversíveis em curto prazo. Riscos possuem danos reversíveis em curto prazo, em médio prazo, porém com altos custos. Riscos possuem danos irreversíveis ou com custos economicamente inviáveis. Quão severo, né, ou quão danoso é esse vírus para a empresa? O que você acha? E para Olha, vai. Assim, se for parar para analisar, eu acho que vai ter em todos os casos aí. Que tem uns que conseguem se recuperar, tem uns que já não, tem uns de que fica com sequela. essa severidade de 3, 5, 7, 9, o que você colocaria? Desses funcionários do AME, alguns tiveram que ser internados? Só dois que eu saiba, que eu fiquei sabendo, dois. Entendi. Você colocaria aqui
o quão ruim é esse vírus, né? 3, Ó, 5, 7 ou 9? colocaria 9. 9. 9. Tá vendo? Automaticamente essa planilha ela já fez a conta, tá? Ela deu aqui Uhum, o risco 81, tá? Então o menor risco seria 9, né? Que seria o 3 vezes 3. E o maior risco seria 81, que já é um risco grave, tá? uhum. Nesse caso, Jana, a gente tem aqui, né, de acordo com o nosso critério, né, que a gente fez, isso a empresa, esse valor que a gente colocou aqui, tá certo ou tá errado? Eu acho que para nós tá certo. Então, quem vai dizer isso é a empresa, né? Hum. Não tem como a gente falar, alguém dizer para nós que nosso valor tá errado, né? É o que aconteceu na nossa empresa, é o que acontece, é o que a gente considerou, tá? Então não tem um certo e um errado. A empresa tem que fazer isso numa reunião, né? Com o SESMIT, né? Com funcionários, né? Ela precisa fazer uma reunião e definir, né? Essa avaliação dos riscos aqui, tá? Uhum. Aí, ó, a gente coloca aqui se tem controle operacional. Tem lá algum procedimento para controle do coronavírus no trabalho? Tem algum Ah, protocolo? quando chega alguém lá que passa pelo portão, passa, aí se higieniza tudo lá na frente, chega lá na sala do médico e fala o que ele tá sentindo, aí já vão fazer os procedimentos corretos. Exato. Então, existe um controle operacional para evitar a disseminação do vírus na sua empresa. Então, legal. Então, a gente escreve que tem, tá? Opa, Uhum. aqui. Tem. Aí a gente aqui é se informar se existe, né, objetivos e metas relacionados ao vírus, a esse risco, né? Se está nos objetivos e metas. Então, teria que verificar isso na empresa, tá? Se tem essa menção, né, do risco associados aos objetivos e metas. Se o risco está, aqui é se o risco está no plano de atendimento à emergência, tá? Se está, põe sim, se não está, põe não. Aí, Jana, vem a parte mais importante aqui, ó, que é o controle, né? O que fazer para eliminar o risco ou substituição, né, daquele agente, né? Ou controle administrativo, ou controle de engenharia, ou EPI também, né? Então, nesse caso, tem como eu eliminar a presença do vírus? Tem. Tem como eu impedir que ele exista? Não. Não tem. Então, eliminar não tem como, porque sempre vai entrar alguém contaminado lá, que a gente, às vezes a pessoa nem sabe que tá, né? E ela vai entrar para ser consultada. Então, eliminar não tem como. Tem como substituir alguma coisa nesse caso? Para Hum? substituir o vírus? A propagação, você fala? Fazer alguma substituição para que não exista mais esse risco? Não tem no caso do coronavírus, né? Não. Não tem, não tem. Tem como fazer controle administrativo? Controle administrativo? Você falou que tem os Tem. protocolos, né? Então tem Tem. os protocolos, né, de atendimento, é, tem a questão de orientação, né? Os funcionários, né? Treinamento. Então, aí tem, né? Controle de engenharia EPC. Tem algum EPC para coronavírus? Só o álcool em gel.
Por exemplo, seria, vamos colocar uma estação, né, de desinfecção. Poderia colocar como EPC, né? E o EPI, sim, né? Também, né? O máscaras. Deixa eu diminuir aqui. Uso de máscaras, né? O EPI, por exemplo. Bota, enfim, né? Óculos. Luva. Para você não ter o contato, né? Isso. A hora que você estiver com o paciente, ou na hora da limpeza, enfim. Na hora do atendimento, né? Uhum. Nessas condições, você acha que o risco muda se eu implementar essas medidas todas? Agora eu preciso reavaliar o risco depois que eu implementei essas medidas. Você acha que mantém a frequência e a severidade, né? Ou você acha que conseguimos diminuir um pouco o risco de contaminação? Eu acho que se fazer o procedimento certo, se foi feito o procedimento certinho, eu acho que consegue baixar um pouco a contaminação. Então daria para pôr na frequência um número menor que 9, porque a gente tinha dado 9 para a frequência, né? Aqui. Isso. Seria o que será? 3, 5, 7 ou 9? Coloca um 7, 7. talvez? Pode ser. Opa, eu não liguei. Vamos colocar 7, então. A severidade continua 9, né? Uhum. Porque o vírus é o mesmo, né? O agente é o mesmo. No fim, ó, se a gente seguir todos esses controles, né, que você colocou aqui, a gente consegue diminuir um pouco o risco de 81 para 63, tá? Já diminuiu bem. Isso se seguir, né? Se a gente seguir todos esses protocolos, né? Uhum. Então, qual que é a intenção da empresa? É avaliar o perigo num primeiro momento, né? Propor controles, né? Que seja eliminar o risco, substituir, fazer um controle administrativo, ou um controle de engenharia, ou colocar um EPI, né? Com isso, eu diminuo a minha exposição àquele risco, né? E aí eu tenho uma diminuição do grau de risco. E aí aqui eu vou avaliar a eficácia, né? Eu posso colocar a data que isso foi feito, né? E avaliar se realmente, né, o grau de risco diminuiu ali na prática no setor, tá? Então põe a data, né, que foi feito, vamos pôr a data de hoje. O responsável, né? Eu vou colocar o SESMIT, por exemplo, e o resultado, né, da evidência. Então, qual seria o resultado, né? Por exemplo, menor número de funcionários infectados por mês, por exemplo. Porque é isso que a gente precisa, né? Que tenha um resultado, né? Qual que é o resultado? Qual que é a evidência que realmente o risco diminuiu? Ó, tá diminuindo o número de funcionários infectados, né? Hum. Legal? Ó, Deu para entender, Jana, como que faz? sim. Aí eu vou mandar então essa planilha para vocês preencherem, tá? Vou dizer para vocês preencherem. O ideal seria fazer no grupo do projeto integrador, né? Mas como eu sei que tá difícil de se reunir, então daí vocês podem fazer individualmente, tá bom? E me entregar na próxima semana, tá? Na verdade, eu vou dar um prazo, como é uma planilha um pouquinho, né? Que precisa pensar um pouquinho mais, eu vou dar 15 dias para vocês fazerem, tá bom? Tá bom.
Daí vai fazendo e semana que vem a gente conversa mais sobre ela, tá? Ok. Então tá legal. Deu para entender? Você tem dúvida? Não, deu para entender. Então eu vou encerrar a gravação, tá? Pessoal, então façam esse preenchimento, tá? Eu já estou postando no Class a nossa atividade. Façam esse preenchimento durante a semana e vamos nos reunir semana que vem para a gente conversar sobre a planilha de novo. Tá legal? Uhum. Então tá. Bom dia para todos, tá? Vou encerrar a gravação e boa semana. Até semana que vem. Até semana que vem.